Na realidade, eles nascem assim. Não é a sociedade. Não tem sociedade que cria um psicopata. Aquele papo que o serial killer, no fundo, ele quer ser pego, é verdade? Ele quer... É um embate intelectual com as Ele não pessoas. quer ser pego. Ele quer brincar de te mostrar quanto você é idiota. Entendi. E ele é grandioso. Ele vai se arriscando um pouquinho mais, às vezes, para mostrar o quanto ele tá acima. Porque você vê isso nos filmes, né? Exatamente. O tesão, por exemplo... Às vezes ele tá na cena do crime, vendo as pessoas lá e ele lá... Exatamente, do tipo, que medíocres. Eu tô aqui, ó. Eles têm essa sensação, né? Então, eles têm essa coisa de... Ele não quer ser pego, ele quer ver a obra dele, né? Que coisa linda. Ele fala isso. Né? Eles falam isso. Tipo assim. E eles, é interessantíssimo que esse livro que se chama Tanto a Fazer, esse livro é interessantíssimo, talvez seja o livro que mais descreve a mente de um psicopata que resolveu falar a verdade antes de morrer. Tanto a ser feito porque ele fala assim: eu matei aquela mulher, mas ela tinha uma vida tão medíocre. Nossa. Eu salvei ela da mediocridade existencial. O outro lá, matei porque ele era um idiota, um corno. Quase como se fosse um favor. Exatamente. Na cabeça dele, ele está fazendo uma obra. É porque você vê isso em filme, né? Parece que é uma grande obra que precisa Não precisa nada. Os líderes mundiais que levaram, líderes religiosos também, que levaram as pessoas ao suicídio, na cabeça dele ele estava livrando aquelas pessoas da mediocridade de ser comandada feito um bando. Exato. Facilmente. E existe o termo sociopata. O que é a diferença do psicopata? É a mesma coisa. O que acontece é que psicopata a gente usa porque foram os primeiros caras que estudaram e o último cara que fez um trabalho maravilhoso continuou usando psicopata, que é o Robert Hare, que criou uma coisa chamada checklist Hare, que é uma coisa muito bem feita, uma testagem para separar no sistema penitenciário o psicopata dos não psicopatas. Por quê? Se deixar o psicopata junto com os outros, o que acontece? O que acontece é que o psicopata faz os recuperáveis, porque assim, 25% no sistema penitenciário é psicopata, 75% não. O sistema penitenciário, se fosse feito para esses 75%, podia recuperar pessoas que são recuperáveis. Só que tem que se mistura. O que os 25% do psicopata faz? Usa esses aqui como soldadinhos. Nossa, e manipula na rebelião. Mata quem? Um desses aqui. Te tira a cabeça, joga. Literalmente. E fazem um escritório, né? Você já viu que o psicopata, no sistema penitenciário, eles fazem um escritório do crime, né? E floresce. O que floresce? O psicopata, quando é preso, ele não deprime, ele não tem nada disso. O psicopata não deprime. Não existe isso. Não tem. Não existe. Ele fica bem. E se você der conforto a ele, ele arruma um jeito de ter conforto, né? De ter ar-condicionado, de ter lagosta dentro lá. Ele arruma tudo. E ele vive muito bem, obrigado. Qualquer pessoa que é presa, privada da sua liberdade, que não é psicopata, definha. Exato. Psicopata não. Ele reina. É como se ele fosse um predador que entre ali a selva, ele vai ser o leão. Ele vai dar um jeito. Ele não tem remorso, ele não tem nada impede ele de fazer o que ele quer. Tá? É o predador. E aí o que aconteceu? Antigamente, você lembra que todo mundo tinha uma teoria, muito da década de 60, 70, que o homem é bom, a sociedade que corrompe. Sim. Então, durante um tempo, se usou sociopata para dizer assim, não, o homem é bom. A sociedade é que vem e corrompe. Mas isso a gente não tinha essa noção, esses estudos de neuroimagem mostrando que, na realidade, eles nascem assim. Não é a sociedade que deforma eles, muito pelo contrário. Antigamente achavam que a sociedade... Por isso que se usava sociopata, como se a sociedade criasse. Não tem sociedade que cria um psicopata. Ele já nasce assim, defeito de Existe uma sociedade que, se for tolerante com a psicopatia, faz com que ela floresça e ela tome lugares de poder. Entendi. Vamos combinar que é a maioria das sociedades que a gente tem hoje. Se você tem diagnóstico de TDAH e acha que recebeu uma sentença negativa para o seu futuro e vai sofrer a vida toda, calma.
eu tenho uma coisa para te falar. Eu também recebi esse diagnóstico na minha vida já na fase adulta, apesar de ter todos os sintomas desde criança. E hoje eu tô aqui para dizer que não é uma verdade. TDAH não é uma sentença de fracasso. E assim como eu encontrei o caminho para lidar com o meu cérebro e alcançar objetivos pessoais e profissionais como os que eu tenho e atingi hoje, você também pode. Eu gosto de falar que o cérebro TDAH é um tipo de motor de Ferrari, que se tiver um piloto à altura, pode alcançar destinos inimagináveis e maravilhosos. Basta você saber pilotar. A nossa Black Week já começou. E adivinha? O curso Mentes Inquietas Superando o TDAH está com descontão de 34%. Então corre, clica no link que está aqui embaixo para garantir a sua inscrição. Eu estou esperando você lá.